A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora ou também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. O nosso programa é um programa de rádio. Esse mesmo programa ele vai também no YouTube. Às vezes as pessoas questionam por que a gente anuncia as futuras programações e se o programa encerra ali no YouTube. Mas então a explicação é lógica. O programa é feito aqui para a nossa emissora Rádio Clube FM e este mesmo programa vai ao ar também através do YouTube. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre amai os vossos inimigos. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 98449 novamente 59, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Vale-te do amor para enfrentar as provações de agora. Ama e encontrarás a paz, mesmo em meio a tribulações. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando amai os vossos inimigos. No dia em que Jesus fez a recomendação de que os adversários deveriam ser perdoados, a multidão dos ouvintes parece ter pasmado diante do programa inédito e contrário às velhas tradições. Sem dúvida, imagina aquela época, né, onde havia muitos preconceitos de raças e você é instruído a perdoar aquele seu algoz. Meus queridos irmãos, segundo Allan Kardec, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão do qual Jesus fala é real, verdadeiro, no sentido de você não desejar mal ao seu adversário, que ele prospere, que ele progrida, ore por ele quando necessário, sem as mesmas afinidades que você tem por um amigo. Ora, você não vai ficar ali abraçando uma pessoa que desejou tirar a sua própria vida, te matar? Claro que não. Isso significa amar os inimigos. As pessoas acham que amar o inimigo é você ir na casa dele, frequentar o mesmo ambiente. Não é nada disso. Como esquecer as ofensas recebidas? Como cancelar gratuitamente um débito que nos custou pranto, amargura, padecimento? O envelhecido coração humano, depositário fiel de ódios e vingança, recusou alimento novo de que o Cristo trazia aos vazios de espiritualidade. Portanto, eles não compreenderam. Aí vem a doutrina espírita, que é o Consolador, esclarecendo tudo aquilo e ficou ininteligível à época de Jesus. Muitos, sem dúvida, dos que ouviam aquele estranho procedimento sentimental recomendado por Jesus, confessaram a impossibilidade de perdoar, amando os desafetos. A favor de seus espíritos viciados, militavam séculos de tradição da lei patriarcal que justificava a represália, induziam o aborrecimento dos inimigos nas expressões antifraternais
do dente por dente e olho por olho. É aquela lei de Talião. Mas o Messias, naquele breve instante, não falou apenas a criaturas escravizadas e ao longo processo de vinditas cruéis e recíprocas através das eras. Seu pensamento amoroso apelou de um modo particular para aquele reduzido número que desejasse verdadeiramente o reino de Deus cheio de paz e amor. Ele é óbvio que muitos não compreendiam, mas alguns espíritos mais elevados já podiam perceber as claridades do Evangelho, mesmo no nascimento, nos primeiros dias do Evangelho de Jesus na Terra. As almas que já se sentissem cansadas de seguir o caminho inglório do ódio e aspirassem às alegrias do amor, aos corações que conheciam toda a tragédia dolorosa, tecida de remorsos e de lágrimas, de viver sem perdoar. E esses ouvintes é que o convite de Jesus Cristo se dirigiu especialmente: amai os vossos inimigos. Então Jesus falava para um povo que podia já compreendê-lo. É assim que nos dias que correm permanece a oportuna e singular para muitos homens a advertência do sábio amigo. Milhares de criaturas recebem o conselho, mas nem todas, exatamente como há 2000 anos, ou se comportam com sabedoria diante dele. Para a maioria perversa da terra, é impraticável perdoar aos que nos prejudicam na hora, nos veres, na família, no corpo ou na alma. Para esses, representa covardia inominável silenciar para cumprimento e preconceito evangélico em face dos ignorantes que continuam a não saber o que fazem nas suas insânias. Sim, as pessoas cometem tantos erros e não querem muitas vezes ouvir uma palavra de claridade, de amor, de esperança. Somente aquelas almas que estão dispostas ou predispostas a uma mudança podem compreender um pouco mais. Mas eu volto novamente a afirmar: o perdão que Jesus nos chama a realizar é não revidar com a mesma moeda. Não combata o mal com o mal, e sim o mal com o bem. É óbvio que você não vai esquecer tão facilmente, e uma coisa natural, a não ser que você tenha Alzheimer, você tem memória, e ao ver pode lembrar, desde que aquilo mais não te afete, e a partir de então mantenha a distância, mas não deseje o pior. Para outros, entretanto, que conhecem as consequências danosas de não amar os inimigos, de não esquecer a bofetada recebida, de não perdoar a dívida que o irmão involuído contraiu conosco, para esse pequenino auditório que suspira por uma vida moral e espiritual superior, de maneira que venha participar das bodas jubilosas de Caná celestial. A melhor resposta para o ódio é o amor, para a maldade é o bem, para a ofensa é o perdão, para o espinho que dilacera é a flor que perfuma. Portanto, está aí informações detalhadas, importantes, de combater sempre o mal com o bem. Jesus, portanto, lembrando a conveniência de amarmos os nossos adversários, não pronunciou uma frase contraditória com o realismo da vida para o espanto do nosso. Apontou, sim, uma providência prática a fim de não sofrermos mais. Ele sabe que ofensores e ofendidos, algozes e vítimas, agressores e agredidos, transpõem séculos de vidas no planeta, algemados uns aos outros, revezando-se nas vinganças e trocando vibrações inferiores, enquanto o amor não partir os elos que encadeiam as criaturas que se detestam com a força do perdão que dissolve sempre todo o mal. Então, meus queridos irmãos, pensemos bem, porque o amor, ele cria alianças, o ódio cria elos que perduram por várias encarnações, como a gente vê aí no Oriente Médio, infelizmente, naquela faixa de Gaza entre palestinos e israelitas, milênios já de lutas de guerra, porque reencarnam, voltam na mesma situação, o que era vítima passa a ser algoz, o algoz vítima, e assim vai, é uma sucessão de termínio. Enquanto você não despertar que a vida é feita para ser vivida no bem, as pessoas vão sofrer muito. O coração do homem se localiza nas suas preferências. Pode estar, portanto, num canto de terra, como num pedaço de céu. Há pessoas que amam o Pantanal. Para ele, convergindo todos os seus anseios, como existem
as que estimam os valores vivos do Espírito, vivendo em paz, caridade, em pureza e fé, em desinteresse e amor. Tanto umas quanto outras estão formando um patrimônio em cuja posse entrarão algum dia. As moedas de cada hora que o Espírito encarnado vai cunhando nas labutas e nas provações cotidianas constituirão o tesouro que o homem herdará após a morte do corpo perante o juízo divino. Então, a nossa herança futura terá aquilo que de bom praticarmos na pátria espiritual, porque ninguém vai ficar aqui para sempre, né? Nem valores amoedados nós levaremos. Então, seja prudente e conquiste os valores morais. É uma incomum sucessão a que se processa no tribunal da alma. Somos os herdeiros necessários de tudo quanto acumulamos, desde que os nossos olhos se abriram para a vida, até que se fecharam para a morte. Se nas oficinas do Espírito se encontram os instrumentos para a cunhagem que desejarmos, por que não lançamos uma torrente de áureas moedas capazes de refletir a luz que vem do alto? Por que não fabricamos o melhor de conformidade com as certezas eternas, com o ouro da paciência, do amor ao próximo, da sinceridade em nossas relações, do perdão em face do mal, da pureza de coração, das virtudes que aprimoram e santificam? Podemos cada dia garantir para nós mesmos uma herança de luz. Se o entesourarmos, não amaremos a nossa riqueza, e nela, concentrando todo o coração. Jesus é sábio, não nos iludamos, porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também vosso coração. Suas palavras sempre se dirigiram à alma imortal de cada irmão seu, porque o Mestre sabia, por antecipação, da glória e das alegrias da criatura humana, quando as suas edificações tomam a linha vertical da eternidade, numa ascensão irresistível para Deus, que nos ensina Jesus mais uma vez, senão que o homem deve amar com intensidade e persistência aquilo que ele vai encontrar como realidade espiritualmente no além-túmulo. O tesouro espiritual é inacessível à ferrugem do tempo e às mãos do ladrão, porque não é da terra. Meu irmão, em marcha forçada pelo planeta, teu tesouro, o conjunto de tuas realizações na existência diária, é o resultado de tua avareza, do enregelamento de teu coração, de teu desamor ao que necessita e te pede em vão, de tuas multicores vaidades, de tuas carnalidades monstruosas, de tua arrogância, de teu orgulho, de tua velha maldade, pois joga fora essas moedas más, destrói o baú empoeirado de tuas ilusões, e amas tão insensatamente. Lembra-te de que teu coração ficará cativo das sensações baixas e das conquistas inferiores, com tristezas, aflições e arrependimento, depois que fores homem desencarnado. Atende desde agora ao apelo do Evangelho, pela voz de teu melhor amigo. Ele te concita com carinho e prudência a amealhares para a espiritualidade, a fim de que recebas a arca sagrada alegremente, produto dos teus sacrifícios redentores e das tuas abnegações silenciosas. Corrige os desvios sentimentais de tua alma. Localiza teu coração nos bens de Cristo, e Ele te dará um rendimento centuplicado. Acredita, de uma vez para sempre, que nada levarás para o plano espiritual do que representa aquisições materiais. Utiliza-as sem te prenderes a elas. Depois da morte, te encontrarás algemado ao objeto de teus desejos. Prefere Jesus, o rico Senhor, para que teu espírito enobrecido se rejubile nas suas luzes resplandecentes e eternas. Meu amigo, por que detens essa má ideia de que és um derrotado? Teu coração é um reservatório de desânimo, melancolia e lamentação. Tua alma
que devia ser confiante e serena ante as provações, deixou-se ensombrar perigosamente. Entretanto, a tua noção de triunfo é errônea. Gostarias de passear no carro da vitória com a fronte coroada e a palma na mão, lisonjeado pelos clamores ocos das turbas que estimam o artifício e o ruído. Mas não vês que este triunfo é mentiroso? Não sabes, por uma milenária experiência já fastidiosa, que os heróis apodrecem nas sepulturas como qualquer mortal, que suas coroas conhecerão a ferrugem destruidora e seus louros murcharão? E é por não possuir as bagatelas que o mundo valoriza incessantemente que conservas tristezas e azedume em teus pensamentos, em teus atos diários? Não, amigo, considera a inutilidade de tudo isso. Vê como é falso esse gesto dominador, como é frágil esse pendão vitorioso. Pensa antes na batalha que vens travar contra o mundo em trevas e contra ti mesmo, para que o estandarte do bem flamule majestosamente. Quando te dispuseres a esse prélio santo, com o ardor de um intrépido cruzado de que luta por ideal diferente dentro de ti e dentro da vida, verás então onde devemos guerrear para vencer. Teus passos já não desejarão caminhar na opulência, teus olhos já não se alegrarão com as luzes mortiças dos salões festivos, teus ouvidos já não se divertirão com os ruídos irritantes. Enfim, entenderás a razão de viver. Uma desconhecida tranquilidade se apossará de teu coração. Uma suave claridade iluminará a tua alma ensombrada. Amarás a existência, aceitando, submisso, os desígnios do Pai Celestial. E também, agora, começará uma outra batalha. O mundo te agredirá na tua conformação e na tua humildade, cuspindo-te e apedrejando-te. Rirão de ti e de teus ideais fraternos, convocando-te à blasfêmia, às queixas e às revoltas contra o Senhor. A incompreensão humana te cobrará caro, em zombarias e ofensas, por haveres renovado em Cristo o teu íntimo. O mal jamais se conformará com a tua adesão ao bem e à verdade. Como as trevas detestam as candeias de Jesus, que se acendem nos vales escuros para orientar os viajores, procurarão abafar a tua fraca luminosidade. Sofrerás uma guerra sem quartel, para que te entristeças e caias, voltando aos antigos erros e deslizes. Mas nesse instante, meu irmão, em que recuperaste a tua primogenitura perdida, recorda a afirmação poderosa de teu mestre: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, Jesus Cristo venceu o mundo, mal e adversário, rebelde e homicida, com as únicas armas que o podem vencer: as da bondade, da paciência, da ternura, do perdão, do amor incondicional, da humildade, da paz. Não penses vencê-lo hoje de outro modo. Com elas, Jesus revelou uma força nova, em substituição à violência dos homens atrasados. E Ele te dará essas armas inéditas para uma sociedade prostituída e brutalizada, a fim de que triunfe nas tuas aflições e infortúnios, numa grande serenidade de espírito. O Evangelho é um arsenal posto à tua disposição, para que te revistas de poder e venças no combate de tua redenção espiritual. E não te esqueças de que, aos olhos do mundo ignorante, Jesus e seus sinceros seguidores foram derrotados. Quando nós sabemos que eles venceram em toda a linha, ostentando no íntimo os troféus luminosos que acompanham os heróis de Deus da manjedoura ao calvário triunfal. Que frase amorosa e que promessa boa nessas palavras do Senhor Jesus: não vos deixarei órfãos,
Sua alma imaculada partia para os esplendores celestiais. Os discípulos ficariam com o tesouro incomparável do Evangelho que ele trouxera do amor de Deus. E, entretanto, Jesus ia acrescentar outra bênção à multidão das misericórdias que já haviam sido derramadas sobre os homens terrestres. Não deixar o discípulo na orfandade. Que cuidado teve o Mestre em resguardar os corações que confiaram nele. Com ele caminharam pelos campos e cidades da Palestina, porque nele viam a esperança ansiada, a paz permanente, o verbo renovador, a promessa realizada, o caminho real, a riqueza inesgotável, a salvação anunciada, a sabedoria plena, o céu na terra. E agora regressava às alturas puríssimas e sublimes, o príncipe do povo, o primogênito da raça, o soberano dos destinos humanos. A água viva que mitigara toda a sede voltava às nascentes infinitas. O pão substancial que saciara toda a fome retornava aos celeiros eternos. Regressava o pastor sereno que viera prevenir as ovelhas contra os lobos e os desfiladeiros. Como suportariam discípulos que o amavam tanto e tanto necessitavam dele? Aquela distância incomensurável, apesar de sua presença indireta no Evangelho que ficou. Guardariam os aprendizes futuros as suas verdades simples e seus ensinamentos espirituais, entendendo e vivendo a mensagem salvadora na pureza com que ele doutrinou as criaturas para todos os tempos? Foi com o pensamento compassivo de continuar ajudando a todo aquele que quisesse progredir espiritualmente que Jesus afiançou: não vos deixarei órfãos. Com essa promessa infalível e amiga, ele adiantava a vinda inspiradora de outro Consolador, para que os homens de seu rebanho não ficassem na terra chorando, sem a palavra divina que esclarece, conforta e ilumina. Esse Consolador que ele ficou de mandar para que os discípulos não lamentassem as labaredas da dor e das torrentes da angústia, já está entre os homens na tarefa misericordíssima de recordar o que Jesus veio fazer junto de nós. Ele vem restaurar Jesus, como Jesus veio restaurar a lei esquecida de Deus. E nós vivemos em pleno e glorioso cumprimento da profecia do Evangelho. Cristo cumpriu sua palavra de rei. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A promessa. Bem cedo a vida exigiu coragem do pequeno André. Os olhos foram perdendo sua luz, e aos 10 anos o mundo se apagou em cores e formas. Em sua alma de menino ficaram os sonhos, mais vivos do que nunca. Ele costumava ouvir a mãe pedir ao seu pai ou ao seu irmão que a levassem ao supermercado para as compras. Quase sempre era preciso aguardar quando eles pudessem, porque viviam sobrecarregados com suas próprias tarefas. Em sua ingenuidade, o menino cego dizia para a mãe com muita convicção: "Um dia, mãe, serei eu a dirigir e levar você para onde precise ou queira." Era uma promessa inocente, carregada de amor, a qual o coração de mãe interrogava: como poderá fazer isso se não enxerga? O tempo passou. André cresceu, estudou, enfrentou obstáculos e com esforço tornou-se profissional de tecnologia em outro país. O menino que não via cores aprendeu a ver oportunidades. E entre linhas de código e desafios diários, nunca esqueceu a promessa feita à mãe. Então, ela o foi visitar no país em que ele vive e trabalha. Para sua surpresa, lá estava ele no aeroporto com seu próprio carro. Com a ajuda de seu celular, recursos modernos e um veículo autônomo, André cumpriu sua promessa de criança. Dirigiu com segurança e levou sua mãe aonde ela desejava ir.
Eles foram ao supermercado, às ruas da cidade, aos lugares simples que moravam em seu coração. Ao final, entre lágrimas e risos, perceberam que não era apenas um passeio. Era a realização de um sonho infantil. Era o cumprimento da promessa de uma criança sua mãe. As limitações físicas são oportunidades de aprendizado. Deus não dá provas superiores às forças de quem as deve suportar. Dentro de nós, abrigamos as ferramentas necessárias para vencer cada obstáculo no nosso caminho, pois cada desafio traz em si a semente da superação. André poderia ter se rendido à tristeza, à dependência, mas escolheu a confiança. Encontrou em sua limitação um caminho de crescimento. E ao dirigir seu veículo, mostrou que guiar vai além dos olhos. É conduzir com amor, é acolher com ternura, é ser luz mesmo em meio à escuridão. Deus nos convida diariamente a transformar nossas dores em sementes de esperança. Porque o verdadeiro milagre não está em enxergar com os olhos, mas com a alma. Assim, compreendemos que nada é impossível àquele que deseja vencer. As limitações podem fechar portas, mas a perseverança e a vontade abrem janelas infinitas para o amanhã. Talvez tenhamos nossas deficiências, uns do corpo, outros da alma. São as sombras que nos desafiam a acender a chama da vontade de vencer. A história de André nos convida a não lamentar o que nos falta, mas a valorizar o que podemos oferecer. Afinal, dirigir não é apenas conduzir um carro, é ser capaz de tomar o volante da própria vida, confiando que Deus nos guia pelas estradas da existência. E a promessa de amor que fazemos, cedo ou tarde, sempre encontra sua hora de ser cumprida, se desejarmos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, tudo aquilo que recebemos nos vem sob forma de doação. Tudo que damos, recebemos de volta sob a forma de retribuição. Portanto, é dando o que se recebe. Tudo aquilo que de bom praticarmos, levaremos também conosco ao despertarmos no mundo espiritual. Pensemos nisso, meus queridos irmãos, e que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza.
natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, A chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. ame, perdoe e viva melhor. A natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.